Estamos aqui no estúdio Som de Deus. Na realidade, o estúdio fica na casa do Moacir Barbosa. E nós estamos fazendo um documentário, um testemunho de vida do David McAllister. E a partir de agora, eu te convido para você participar desse testemunho de vida. Um testemunho muito bonito. A história que iremos mostrar agora é um testemunho de vida, que mostra o resumo da trajetória de um casal. Casal que conquistou um sonho, que para muitos é apenas o nascimento de uma criança, mas que na verdade é a realização de um grande milagre. Tudo começou através de um sonho. Moacir Barbosa, ainda adolescente, sonhava em ter um filho, de preferência um menino, que fosse parecido com ele. O tempo foi passando. Moacir, brasiliense, crescia no mundo da música, teatro, dança. Era jogador de futebol das divisões de base do Taguatinga, hoje o Brasiliense. Formou uma dupla sertaneja de sucesso e começou a se destacar no Brasil ao lado de Maxwell. Enquanto isso, nascida em Niterói, Rio de Janeiro, crescia Beatriz Arantes. O sonho de ser mãe era obstruído por uma grave doença, que para a medicina, Beatriz morreria em pouco tempo. Ela era portadora de uma doença rara, sem cura, síndrome nefrótico de 3º grau. Foram quase 3 anos de lutas, idas e vindas em hospitais, até Deus realizar o milagre da cura. Enquanto isso, Moacir se convertia ao Evangelho no auge de sua vida. Abandonou tudo e entregou sua vida para Cristo. Já no Rio de Janeiro, a adolescente Beatriz sonhava em se casar, ter filhos e fazer a obra de Deus. Moacir, depois de 2 anos de aprendizado pelas provas, grava com seus irmãos o primeiro trabalho e faz sucesso em todo o país. Em 1999, Moacir conhece Beatriz em uma igrejinha, na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E olha que a história deste encontro poderia ser um livro, pois Moacir já sabia que sua futura esposa estaria naquele lugar, mesmo sem conhecer Beatriz. Começaria ali uma linda história entre os dois. Em 2002, se casaram numa linda festa, no Rio de Janeiro. Tudo muito bonito. Viajaram para Caldas Novas e voltaram a Brasília. Em 2003, veio o primeiro medo. Beatriz fica grávida e perde o bebê na 6ª semana de gestação. Vieram as lembranças dos médicos dizendo que dificilmente Beatriz poderia ter filhos. Ano de 2004, uma nova gravidez. E desta vez, o drama aumenta e aparece a incerteza, pois pela 2ª vez, Beatriz perde o bebê nas primeiras semanas. Muita gente não acreditava mais que Moacir e Beatriz pudessem realizar este sonho. Mesmo assim,
O casal não reclamou, pois em tudo há um propósito de Deus, até mesmo na dor. Agora, iremos esperar a ordem de Deus, diziam eles. No final do ano de 2006, a ordem de Deus foi dada. Moacir e Beatriz foram a uma igreja distante, do outro lado do Rio de Janeiro, em São João do Iriti. Quando, de repente, uma senhora aponta para Beatriz e diz: "Vejo você cuidando de uma criança saudável em seus braços. É o que Deus manda te dizer." Na outra semana, já em 2007, um pregador esteve na igreja do pastor João Lino e disse que o sonho realizaria ainda naquele ano, em 2007. No Rio de Janeiro, mais 2 confirmações dadas por Deus. Moacir e Beatriz decidiram que 2007 seria o ano da grande conquista. Passou o primeiro mês de 2007 e Beatriz não engravidou. Segundo, terceiro e nada. Moacir foi para o Congresso dos Gideões, em Santa Catarina. Quando retornou, veio a notícia da gravidez. Uma gravidez saudável, um nascimento perfeito no final de 2007, cumprindo todas as promessas de Deus para aquele ano. Hoje, com 1 ano de nascimento, essa história mostra que nunca é tarde para a realização de nossos sonhos. Os desejos de nossos corações se concretizam quando estão dentro da vontade de Deus. David McAllister, 1 aninho de idade. Um milagre que se estenderá até a vinda de Jesus. Prepara-te. Jesus está voltando. Deus existe, está aqui e quer mudar sua vida e realizar seu sonho. O que você acabou de assistir foi um testemunho do poder de Deus, da sua glória e da sua unção. E nós estamos aqui agora com a Beatriz e o Moacir, que vão contar um pouquinho do testemunho deles. O que representou para você o nascimento de David McAllister? O nascimento do David representou para mim a realização de um grande sonho, né? De algo que eu esperava, que eu vinha buscando em Deus, que eu sonhava bastante, foi a realização de um sonho. E os médicos falavam alguma coisa com relação a você poder ter filhos? Os médicos não acreditavam que eu não iria nem passar muito tempo, quanto mais crescer, ser mãe. Realmente foi um verdadeiro milagre, né? Nenhuma. Olha, a gente, tanto eu como a Beatriz, a gente não achava que a gente ia ter filhos, a gente tinha certeza. Agora não sabíamos a data exata, mas a gente tinha certeza. Eu sempre pensei que eu seria mãe. Mais cedo ou mais tarde. Tanto que eu sempre conversava com as mulheres que já foram mãe, perguntava bastante coisas para elas, porque eu tinha certeza que a minha hora iria chegar, e chegou.
Bom, como a história mesmo já narrou, ela tinha aquele problema, aquela doença que afetou os rins, que chegou ao grau máximo, que foi o 3º grau, os médicos enganaram, deixaram ela para morrer em casa. E havia sempre aquela expectativa, né? Ela foi curada completamente ou não. Ela sempre acreditou, porque Deus sempre faz as coisas por completo. E eu então perguntei para o médico antes de me casar se havia a possibilidade de não ter filhos, porque a doença foi muito forte. E muitos médicos diziam que quem tem essa doença não pode ter filhos depois que passa por uma certa etapa. E eu perguntei, o médico, um amigo meu lá da vice-governadoria, disse que dificilmente, quase impossível, ela ter filhos. Mas a Beatriz sempre tinha fé, sempre teve fé que ela iria ter essa criança. Eu acho que a doença não teve nada a ver com o que aconteceu. Eu acho que Deus, ele deixou tudo isso acontecer para que o milagre fosse maior. E quando vocês perderam os primeiros, vocês chegaram a duvidar? Olha, duvidar não, mas a gente ficou um pouco triste, mas tem uma coisa que a gente sempre aprendeu desde quando eu passei por aquelas provas junto com o grupo Passageiros de Cristo, que nunca reclamar e nunca murmurar, porque para tudo Deus tem um propósito. Eu sei que muitas vezes a gente perde algum bem, a gente perde alguma coisa e fica muito difícil da gente se restaurar novamente. Como por exemplo, a gente estava até conversando hoje sobre aqueles casos de Santa Catarina. Porque o ser humano tem a tendência sempre de reclamar, sempre de murmurar, sempre de não agradecer a Deus pelo que nós temos. A gente só dá valor a alguma coisa realmente depois que a gente perde. Em Santa Catarina, por exemplo, tem muita gente que está reclamando porque perdeu sofá, geladeira, porque perdeu muita coisa. Enquanto outros estão dizendo que daria tudo que tem, ou qualquer tipo de bem material, para ter o seu ente querido de volta. Então essa é a diferença. A gente não pode nunca reclamar, e a gente se firmou muito quando ela perdeu a primeira vez, perdeu a segunda vez, não nos abalamos, muito pelo contrário, tinha sempre palavras de apoio um para com o outro e nós conseguimos tirar de letra, como diz. Beatriz, quando você tinha gestação, você sentia medo? Antes das 6 semanas, porque eu perdi os 2 com 6 semanas. Eu fiquei com um pouquinho de medo, mas após passar esse período de 6 semanas, eu ali já comecei a pensar que pronto, agora vai acontecer. E para falar a verdade, Marcos, falar a verdade para você, para os telespectadores, eu tinha muito medo assim eu tinha aquele problema, 2 vezes perder no comecinho. Então no começo sempre havia um problema, sempre teve esse problema, a gente sempre ficava meio assim. Mas quando a gente anunciou que ela estava grávida, que foi na igreja do pastor Naldo, na época, que hoje é o nosso querido pastor Olímpio, quando a gente anunciou na igreja que a Beatriz estava grávida, acho que ela tinha 2 meses, né? Mais ou menos isso, ou um pouco menos, não sei. A gente anunciou. E quando nós anunciamos que ela estava grávida, que já havia perdido, contamos mais ou menos o problema, aí o pastor Olímpio, muito usado por Deus, ele falou que a criança iria nascer e queria ser apresentada naquela igreja onde nós estávamos. A partir dali, qualquer tipo de, assim, digamos, de receio que a gente tinha, eu particularmente, qualquer tipo de desconfiança que eu tinha ou medo que eu tinha, acabou tudo naquela hora. E eu passei a partir daí sem ter nenhum tipo de medo mais. A emoção foi muito grande da Beatriz quando ela viu a criança, quando ela foi fazer a ecografia, ela viu a criança, tudo perfeitinho, foi uma emoção muito grande também. Me fala um pouquinho aí sobre a emoção de cada um dos dois, no nascimento de David McAllister. A emoção do nascimento foi muito grande para mim, porque eu não estava, a criança nasceu no Rio de Janeiro, né? Os médicos da família dela já era de lá, já tinha uma referência, ela tinha que ter o parto cesáreo por uma segurança maior, pelos problemas que ela já teve, perdido 2 vezes, nós optamos por fazer o cesáreo no Rio de Janeiro, e ela foi. Só que a data que os médicos decidiram fazer o parto foi exatamente a data que nós tínhamos o lançamento do nosso CD, um lançamento muito grande aqui em Brasília, tinha tudo programado já, tinha a presença de vários cantores, como o Marco Feliciano, pregador, pregando também junto com a gente, junto com você, Marcos, pregando também.
tinha a presença do Conjunto Voz da Verdade, outros cantores mais que vinham, e não podíamos adiar, que foi justamente no mesmo dia. E a emoção pelo telefone foi muito grande, porque havia aquela expectativa, né? O nascimento do meu filho. E quando a minha sogra me ligou, a mãe da Beatriz me ligou e falando que nasceu, e ela falou que era a minha cara, e eu fiquei muito emocionado naquela hora. É inevitável, né? E principalmente quando a gente está longe, parece que a emoção é maior porque a expectativa se torna maior. Então a emoção é maior porque a expectativa, a gente tá longe, gera aquela ansiedade maior, e foi muito emocionante para mim. Para mim também foi muito emocionante. Acho que desde o momento que eu fui lá para a sala de cirurgia, e o momento mais emocionante foi quando eu ouvi o David chorar. Ali foi demais. Que recado vocês poderiam dar para aquelas pessoas que ainda não têm filho, que estão numa situação, vamos dizer, parecida com a de vocês antes de vocês terem filhos? O recado que a gente pode dar para as pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema que a gente passou é ter a mesma confiança que nós tivemos, não murmurar, não reclamar e deixar as coisas acontecerem, porque se não aconteceu ainda é porque Deus sabe a hora certa de tudo acontecer na sua vida. Se coloque sempre na presença de Deus. A gente sempre fala no testemunho nosso, quanto maior a prova estando na presença de Deus, maior é a vitória. E assim foi com a gente, mais uma vez, no nascimento do meu filho. O recado que eu dou é que você nunca